Olá! Muita gente não sabe, mas pessoas diagnosticadas com câncer possuem direitos especiais garantidos pela legislação. Em 2018, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 300.140 homens adquiriram a doença e 282.450 mulheres foram diagnosticadas com as mais variadas neoplasias. O Questão de Ordem de hoje discute o direito das pessoas com câncer com um médico e advogado, membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB Campinas, Márcio Augusto Marques Inácio, e também com os vereadores Campos Filho, do Democratas, e Jorge da Farmácia, do PSDB, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Sejam todos bem-vindos. Eu já vou falar com o Dr. Márcio na abertura. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da legislação especial e por que hoje é um tema tão importante. Inclusive, quando a gente faz uma pesquisa, o próprio INCA tem uma cartilha sobre o tema e sobre as doenças e sobre esses direitos. Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, o câncer se tornou ultimamente umas doenças mais diagnosticadas devido à grande tecnologia que a medicina alcançou. Proximamente, daqui a uns 5 anos, no máximo, nós vamos começar a ouvir aqui no Brasil uma terapia chamada CRISPR, que foi descoberta através de uma mulher com câncer de mama, metástase cerebral, fígado, e se conseguiu mudar o gene na mulher e foi curada. Foi o primeiro caso de câncer que a gente curou no mundo. E essa terapia CRISPR, que vai ser daqui a algum tempo muito conhecida, ela nos proporcionou a mudança, fazer um tratamento para a neoplasia personalizado. Ou seja, você consegue entrar no gene do indivíduo com câncer e alterar a cadeia genética para que aquele câncer seja curado. E isso foi uma novidade muito interessante, haja visto que os pacientes com neoplasias, eles têm os seus direitos e muitas vezes tolhidos pela gestão pública e até mesmo a saúde suplementar. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a se falar, porque agora nós vamos conversar com o vereador Campos Filho. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor que também já, inclusive, usou a tribuna para falar sobre essa questão e essa preocupação desses direitos que muitas vezes são tolhidos. É verdade, Mirna. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, dizer que é uma honra estar aqui ao lado dos companheiros, doutor Márcio, Jorge, você e aos telespectadores da nossa TV Legislativa, num assunto tão importante como esse aí. E as pessoas, como eu já afirmo sempre na tribuna, elas têm direitos, mas muitas vezes elas não sabem que têm aqueles direitos. Mas eu queria, Mirna, focar especialmente nesse ponto, nessa verdadeira, não sei se o doutor concorda comigo, epidemia que está acontecendo em nosso país ou no mundo. Mas, por outro lado, nós vemos que muitas pessoas estão sendo recuperadas, estão sendo curadas, não é? Através da tecnologia, através desse avanço que nós temos. Eu me recordo que algum tempo atrás, ou muito tempo lá atrás, e o doutor Márcio deve saber também disso, as pessoas não falavam nem o nome dessa doença. Não falava. Não falava. Tinha dificuldade, o pessoal está com doença ruim. Era antigamente, né? Mas eu creio que cada vez mais, e a Câmara tem proposto isso, através do Jorge, que é um batalhador nesse sentido, programas que a gente chama de despertar a conscientização. Porque, na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos vivenciando esses dias tão difíceis e todos nós também corremos também esse risco, é claro, né? Desse contágio, dessa doença, dessa enfermidade, enfim. Mas quando chega hoje, já não existe mais que é o fim do caminho, acabou, porque normalmente acontece isso. Eu também passei por isso, viu, doutor? Há muito tempo atrás, Jorge se lembra, foi há uns 10, 15 anos atrás. Quando você tem um diagnóstico, você sabe, mas de repente você percebe que a medicina, ela está, então não é o fim de tudo. Então eu vejo que, mas para que isso aconteça, há necessidade, como disse o doutor Márcio, da tecnologia que nós temos aí, de pessoas que são curadas, mas também um ponto fundamental, Mirna, que você tocou, que é exatamente o
esclarecimento. E para isso o nosso Poder Legislativo tem feito isso, através de Setembro Amarelo, mês tal, mês de conscientização, mês disso, mês daquilo, para que as pessoas não fiquem, por exemplo, desesperançadas. Acabou tudo, não tem mais jeito, e vai morrer, e que vai acabar, não. Então, esse programa, eu vejo, tem essa característica, né, de esclarecer as pessoas e mostrar que a tecnologia, a medicina avançou a tal ponto que muitos casos estão sendo recuperados. Isso é muito bom. Vereador Jorge da Farmácia, seja bem-vindo. E a minha pergunta já para o senhor, como presidente da comissão, também chegam reclamações no sentido de pessoas que não sabem o que fazer quando são diagnosticadas com câncer, nos mais diversos, né, tipos de câncer. E agora, como que eu faço? Eu preciso de um dinheiro para pagar um tratamento, eu tenho uma casa financiada. A comissão também recebe essa demanda, vereador? Olha, eu agradeço aí mais uma vez estar participando desse programa, essa questão de ordem, acho que de extrema importância esse tema. Agradecer aqui ao Dr. Márcio, ao Campos, ao qual eu tenho um carinho muito grande. E, de fato, não somente aqui na Câmara Municipal, através do meu gabinete, mas também no meu trabalho, farmácia, as pessoas lá chegam com uma determinada receita a partir do momento que já é diagnosticado, que precisa de um suplemento, e isso encarece bastante. Então, sem sombra de dúvida alguma, eu acho que à frente dessa comissão que eu presido, as pessoas vêm e estão pedindo, estão querendo sempre ajuda. Mas a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui de fato sobre, por exemplo, o FGTS, que as pessoas têm direito totalmente. Assim que a pessoa for diagnosticada, ela tem condições de sacar esse benefício, não somente ela, mas também com os familiares. Se os filhos, se porventura forem diagnosticados com essa terrível doença que existe hoje aqui, a gente consegue pelo menos amenizar um pouquinho a situação financeira dessas pessoas. E como o Campo falou, realmente eu acho que nós, o Legislativo aqui, a nossa tendência é que nós sempre focamos aí para que podemos levantar essa bandeira. O Campos comentou sobre os meses que temos aí. Temos agora o Outubro Rosa, o Novembro Azul, onde nós aqui do Legislativo trabalhamos bastante. E o Campos, bem lembrado, disse que eu levanto essa bandeira. E, de fato, eu levanto mesmo, porque, como o Campos já disse, teve algum problema relacionado a ele. Eu também tive alguns problemas relacionados à minha família, por isso que eu defendo bastante essa bandeira do câncer, principalmente o câncer de mama. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora, doutor Márcio, vamos começar, já que, por exemplo, o vereador mencionou o FGTS. FGTS, auxílio doença e também isenção de imposto de renda. O auxílio doença, imposto de renda é INSS e o FGTS é direto na Caixa, é isso? Exato. Agora, ambos precisam, ou os três precisam desse exame anatomopatológico, é isso? Explica melhor o que é isso para a pessoa até saber o que ela deve procurar, o que ela deve pedir para o seu médico. Na verdade, o diagnóstico de câncer, né, ele é feito por um exame anatomopatológico, que nada mais é do você estudar a peça cirúrgica através de microbiologia, né? Microscopia, perdão. Então, você precisa documentar isso, né? Através de um exame de anatomopatológico, é a famosa, entre aspas, biópsia que o pessoal popular fala, né? O leigo fala. E o imposto de renda, ele é isento na parte quando ele é aposentado, ele não é descontado, né? Quanto à Previdência Social, ele também tem a sua aposentadoria, pode ser puxada desde que a doença de câncer não seja após o início das contribuições, senão vai ser doença pré-existente. Mas o INSS, ele dá o auxílio-doença para o agravo da doença. Por exemplo, o paciente está com câncer de estômago, e fez uma metástase cerebral, entrou numa crise convulsiva e ficou acamado. Então, o agravamento do câncer, o INSS dá esse auxílio-doença para ele, mas desde que não seja uma doença pré-existente ao início da contribuição. Também sobre a quitação de imóvel, como funciona? Então, o paciente com câncer, vale lembrar o seguinte, que todo câncer, se ele é diagnosticado no início,
ele tem um tratamento ainda mais com a modernidade da medicina hoje. Ele tem um tratamento praticamente curado, né? Hoje em dia nós temos desde nódulos na mama ou nódulo no fígado, você pode fazer congelação do nódulo, fulguração, que é você fazer uma pequena introdução de uma agulha dentro do centro do tumor e aquilo lá, ele praticamente, entre aspas, frita o tumor, né? Eu vou falar com algumas palavras mais leigas para a população poder entender. Existe o tratamento inicial. O que, infelizmente, acontece hoje em dia é que alguma parte da população não tem essa prevenção, né? O homem vai entrar, o problema da próstata, a campanha da próstata, o homem não tem aquele cuidado de fazer seu exame periódico, acha que só o PSA é o suficiente. Aliás, quando o senhor, aproveitando que o doutor é médico, além de advogado e especialista nesse tipo, quando se fala, inclusive às vezes nas redes sociais aparece agora o PSA vai ser o único exame, é suficiente, os homens começam a comemorar, mas isso é verdade ou não? Não, o exame você tem que cruzar o PSA com o toque da próstata, né? Basicamente, para poder entender, se a gente fechar a mão, você tem... Apertando aqui, você tem hiperplasia benigna, tá? Apertando aqui, você tem a neoplasia. Então, o toque, né, é semelhante a isso daqui. Aqui é neoplasia, aqui é hiperplasia benigna. Então, basicamente, o toque ele tem que ser cruzado. Assim como o eletrocardiograma não é um diagnóstico fidedigno de infarto, você tem que cruzar com as enzimas coronariana, cardíacas, você tem que cruzar esses dois exames. E, basicamente, um PSA alto tem que ver o volume da próstata que é. Se é uma próstata grande, ele vai ter um PSA alto. Não necessariamente aquilo lá é um câncer. Voltando ao que foi me perguntado a respeito da quitação do imóvel, sim, você consegue levantar isso, né? Inclusive, nas asseguradoras, quando você faz uma casa financiada no banco, o banco coloca lá, se você não tem nenhuma neoplasia, porque ele sabe que você consegue quitar isso quando você adquire uma neoplasia, desde que a matrícula esteja no seu nome. Mas no caso da quitação da casa própria, é só em caso de invalidez, mas como o senhor já mencionou, por exemplo, um câncer de mama descoberto no início, feito um tratamento e curado. Nesse caso ou não, ela tem que ter, por exemplo, essa mulher tem que ter sido considerada inválida ou qualquer outro tipo de câncer. Quais são os casos? Então, ela tem que ser diagnosticada após, né, a afirmação do financiamento, por exemplo, da casa própria. Sim. Para não ser doença pré-existente. Além do que, algumas seguradoras, eles fazem seguro caso aconteça alguma coisa. Ou quem produz o recurso financeiro da família, ou é homem ou é mulher, e falece, ou tem alguma doença dessa, você tem que ter uma seguradora para cobrir isso. Mas, no caso, tem que ser algo posterior, porque senão fica como doença prévia. Tá certo. A gente está falando aqui das questões, né, desses direitos de aposentadoria, mas, por exemplo, aqui em Campinas, inclusive a Câmara Municipal tem uma comissão de representação no que diz respeito ao atendimento da farmácia de alto custo, que também é o acesso a medicamento. E aí o vereador, inclusive, tem uma farmácia particular, né? Como o senhor analisa essa questão do acesso ao medicamento, vereador? Eu participo, inclusive, dessa comissão, que tem como presidente o vereador Dr. Pedro Tourinho, e nós estamos fazendo um levantamento, o porquê disso, que as dificuldades são enormes, porque falta recurso. Então, a gente percebe que a área da saúde é uma das áreas, se não uma das mais atingidas, a mais atingida, então as pessoas sofrem muito com isso. Eu creio que esta comissão que o nosso Poder Legislativo fez, ela vai, pelo menos, se não esclarecer de todo o problema, levantar todo o problema, vai pelo menos dar um encaminhamento, porque são medicamentos, inclusive, que custam caro e o nosso país, o setor de saúde, ele se propôs, já desde lá atrás, a universalização do atendimento médico. Isso é bonito falar. O SUS é um serviço universal, quer dizer, atende todo mundo. Então, na verdade, a gente percebe que hoje existe esse esgarçamento. Então, por isso é que nós formamos uma comissão, especialmente aqui na cidade de Campinas, viu, doutor? Para que a gente possa, pelo menos, trazer às pessoas não digo mais qualidade de vida, que as pessoas fiquem mais à vontade.
porque sofrem com a indefinição, não tem o medicamento. Não inicia quando o vai tratamento. chegar, não inicia o tratamento, né? E a gente sabe que tem como iniciar o dia certo, a hora certa, sei lá. E hoje sofrem com essa indefinição por parte do Estado. Agora, eu digo sempre o seguinte, viu, Mirna, que eu acho importante também a gente salientar aqui. Essas políticas públicas existem, mas as pessoas têm que ser cobradas, né? Nós vemos aqui na Câmara, o Jorge tem feito esses esclarecimentos através da conscientização e a gente vê que cada vez mais as pessoas estão chegando. Porque política pública, ela vai ser realizada a partir do momento que é o que a gente chama no dia a dia de pressão. Ou seja, tem que estar ali reivindicando aquilo que não é a favor do Estado. É direito do Estado. Em Campinas, nós temos aqui a farmácia de alto custo, já fizemos uma visita e agora nós estamos conversando para redirecionar esse trabalho que a gente faz para tentar, pelo menos, amenizar e trazer um pouco mais de conforto. Porque, convenhamos, que nem você disse, é desagradável. A pessoa precisando do medicamento, precisando e chega lá, dá como a gente fala no dia a dia, né, Jorge? Com o nariz na porta. O Campos, sabe que em relação aos medicamentos, isso é um fato mesmo, que assim que a pessoa já é diagnosticada que ela tem uma patologia nesse sentido de câncer, uma das maiores preocupações dela é ela adquirir esses medicamentos e depois não conseguir mais para dar continuidade a esse tratamento. Então, como você bem disse, eu acho que essa comissão veio em boa hora para que nós possamos aí, através do Legislativo, a gente consiga pelo menos dar um bem-estar, principalmente para essas pessoas, porque quando já é diagnosticado com câncer, o doutor sabe muito bem disso, a autoestima dessas pessoas já cai lá embaixo. Ainda mais se ela não conseguir ainda determinados medicamentos, que o próprio nome já diz, é alto custo, não tem condições de comprar. Agora, eu tenho um detalhe aqui, Jorge, que eu acho fundamental, e o doutor também sabe disso, que o principal é o direito de ser atendido, como disse, pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Desde os exames até os medicamentos. Inclusive, tem uma lei que foi promulgada, a Lei 12.732, que ficou conhecida, o doutor deve saber disso, como a Lei dos 60 dias. Essa é bem debatida. 2012, né? Isso, foi em 2012, né? E ela determina que o tratamento deve ser iniciado até 60 dias após a constatação da enfermidade. Mas na prática, essa lei tem sido... Então, eu tenho formação oncológica, né? Então a gente tem visto, eu passei pelo INCA, né? Fui aluno de lá. Infelizmente, a gente tem que rediscutir no Legislativo a responsabilidade solidária dos entes federativos. Isso tem que ser discutido urgentemente. Nós tivemos um recurso extraordinário em maio pelo STF, estamos aguardando um agora em outubro, falando sobre o alto custo e os medicamentos que o Estado tem que fornecer. Por que eu digo isso? Porque uma cidade pequena de 50 mil habitantes, onde você não tem nem quimioterapia nem radioterapia, a ação de judicialização tem que ser feita com o Estado e com a União, não com o município. Entendo eu que o recurso que você tem para fornecer a saúde no município, no caso pequeno, como eu dei exemplo, ela é escassa. Então, se você entrar com uma medicação de alto custo que quebra praticamente a saúde do município, existe aquela discussão de que, como o vereador falou, universalidade e tal, mas essa discussão de solidariedade dos entes federativos tem que ser discutida urgente. Hoje, o maior ônus fica para o município? Infelizmente, entendo que muitos juízes têm que fazer de direito sanitário, têm que entender de direito sanitário. Muitos juízes, eles sentenciam contra o município. Né? E para o município fazer uma ação regressiva contra o Estado e contra a União, esquece, muda a gestão e não consegue. Por que eu estou dizendo isso? A gente coordena alguns núcleos de judicialização da saúde de algumas prefeituras, né, por estar na área médica, na área jurídica, e isso tem sido muito discutido, né? Porque se você tem um paciente diagnosticado com câncer, que é um tratamento de alto custo, é um tratamento caro, e você pega num município pequeno isso, o paciente tem que ser atendido pela Lei 12.732 de 2012 em 60 dias do diagnóstico. Infelizmente, o dado de 2018 do Ministério da Saúde do antigo governo dizia que levava 81 dias para um paciente desse ser atendido.
a média. É de se pensar em você, através de políticas públicas, né, com a Câmara dos Vereadores, os deputados estaduais, federais, os senadores, a gente montar algo que você consiga efetivar o atendimento precoce desse paciente. Porque se você tarda muito, já tem metástase, já tem uma chance de cura muito pequena, né? E o resultado é ruim. E muito em voga hoje surgiu a parte o testamento vital, né? Medidas paliativas. Você faz isso quando você não tem mais chance de cura no paciente. Eu sou altamente defensor do Sistema Único de Saúde. A minha vida toda, inclusive hoje ainda trabalho no Sistema Único de Saúde. Eu acho que o Sistema de Saúde, você tem que atender um paciente, não é o que você fala, é como fala para o paciente. E, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto uma sociedade doente, onde se polarizou todas as propostas ideológicas, raciais, religiosas, e o paciente que está na ponta, ele acaba sendo aquém daquilo que é o proposto, né? A pessoa que se propõe a trabalhar no sistema de saúde, ele tem que ser o samurai, ou seja, aquele que serve, ele tem que entender que ele está ali para servir. Né? E, infelizmente, a gestão pública ela não consegue dar essa demanda desses 60 dias. O paciente ele começa a fazer sua quimioterapia, sua radioterapia, num momento a dia. Tanto um vereador quanto outro que já teve problemas de câncer, eu também já tive problemas. Meus dois avós tiveram câncer. Acho que foi por aí que eu fui inventar de fazer cirurgia oncológica. Né? Mas é uma situação delicada, porque chega uma certa hora, que foi como o vereador falou aqui, antigamente você não falava, eu estou com aquela doença ruim, você nem falava o nome. Não falava. Graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia da medicina, hoje você consegue dosar, né? Coincidentemente, esse final de semana eu estava pensando, acho que eu vou fazer aquele exame de sangue que você dosa, que tipo de câncer vai ter no futuro, né? Foi o que a Angelita Jolie fez, etc. Né? Então, assim, hoje em dia você consegue dosar fazer um exame, saber qual a proporção de câncer que você tem, para você ter uma prevenção. Né? Mas isso não tem nada a ver com o envelhecimento da população, ou tem? Não, pelo contrário, nós estamos vivendo mais. Eu vou dar um exemplo para ti. Em 1900, não é bom nem falar muito nisso, depois de 50 a gente não fala essas coisas, né, vereador? Não. Eu já estou com 53, e teve um médico que escreveu um livro, o nome dele é Márcio Bom Tempo, o nome do título do livro se chama assim. Eu li esse livro, estava no colegial. Receitas para quem quer ficar doente. Você fala, mas como assim? Para quem quer ficar doente? E aí, nesse livro, ele prova os alimentos cancerígenos que nós temos, para você ter uma ideia. A vida média do DDT, que é aquele pesticida que não se usa mais hoje, são de 30 anos. Sim. Ou seja, se eu usei 1 quilo numa terra, eu vou levar 30 anos para ter só 50 quilos, o resto degradar. E não tem 30 anos que nós paramos de usar isso. E ele dá um certo tipo de câncer. E a gente sempre brincava que se a gente soubesse como, com todo respeito às senhoras, como as leis são feitas, como a salsicha é feita, ninguém obedecia a lei, ninguém comia salsicha. Né? Porque a salsicha dá câncer de intestino. Né? Mas alguns alimentos que a gente está fazendo hoje industrializado têm aumentado esses índices de cânceres, porque a própria industrialização tem proporcionado isso. Aquela vida louca que a gente tem, corre para lá, corre para cá, rápido, etc. Pouco saudável. E aí você abre um leque para ter certas patologias que antigamente não tinha. Sim. Né? Acho que o próprio agrotóxico também. Sim. Né? Tá certo. Então, nós vamos para o breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar ainda de transporte coletivo gratuito, cirurgia de reconstrução mamária e andamento judiciário prioritário. A gente volta já já com Questão de Ordem. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o direito das pessoas com câncer. Nós falamos aí de alguns aspectos e agora eu pergunto a vocês, principalmente ao doutor, a questão do andamento judiciário prioritário.
Inclusive, ele fala assim, os doentes também podem exigir maior rapidez em qualquer processo, mesmo que ele tenha esse processo anterior à doença, doutor? Sim, na verdade, o paciente quando está com câncer, dependendo do tempo que você faz esse diagnóstico, o prognóstico dele, né, você pode exigir no juízo o andamento prioritário, mas não só o paciente com câncer, o idoso também, entendeu? O paciente com HIV, existe isso, mas é que, infelizmente, no Brasil, a justiça é morosa. Né? E mesmo com essa prioridade... Exato. Mas ele pode requerer isso para o juiz, o advogado do paciente pode requerer isso, o andamento mais célere do processo judicial. Também com aquele primeiro exame que nós falamos lá, a biópsia. Sim, ele tem que, né, senão fica difícil, você tem que demonstrar o que hoje em dia é óbvio, existe diagnóstico clínico, existe diagnóstico cirúrgico, existe diagnóstico histopatológico. O histopatológico é o que pondera, e de hierarquia é o que pondera para você dar esse diagnóstico. Tá bom. Nós também temos aqui falando sobre transporte municipal, estadual e interestadual. Vereador Jorge, você sabe se Campinas a gente já promove isso para o nosso passageiro? Olha, quem tiver a renda inferior a um salário mínimo também pode solicitar o transporte público gratuito, também com esse laudo. Não, eu não sei. Acho que o doutor deve saber que é mais na parte de transporte. Eu não consigo definir isso aí para você. Mas eu já queria também fazer um adendo aí, já que nós estamos mexendo com transporte, em relação aos veículos. Porque depois que veio essa lei, que as pessoas com deficiência têm vários descontos, vários benefícios em relação... Por isso não tem que aumentar, né? 70 mil é muito pouco. Está baixo, né? E uma das discussões que nós temos lá em São Paulo, que no comitê gestor, é justamente isso aí, que muitas pessoas hoje estão querendo ser deficientes para aproveitar esse benefício. Queria que o doutor explicasse para nós aqui. Existe, vereador, existe algumas doenças já definidas em leis que você consegue a isenção do IPVA, ICMS, etc., né? Mas elas estão definidas em lei, né? Síndrome manguito-rotador, hernia de disco com intratabilidade, neoplasia, tem que estar definido em lei. Infelizmente, alguns que tentam fazer ali do Gerson no Brasil, tentam simular alguma coisa, algumas certas doenças para poder tentar isso. Mas no caso do veículo automotivo, que hoje o teto é de 70 mil, um veículo com 70 mil você consegue a isenção, seja para neoplasia, ou seja para se a neoplasia teve alguma incapacidade para ele, ou doença já incapacitada definida em lei. Né? Entendo eu que você tem que aumentar um pouquinho, porque hoje você pegar um carro automático, um câmbio automático de direção elétrica, já deu mais de 70, né? Mas é que, infelizmente, a população precisa de uma certa cultura, né, para poder entender que você não pode burlar a lei, porque senão os bons pagam pelos maus. Né? E por aí vai, só desculpa completar, professor, aqui. Em relação ao transporte público, existe também essa possibilidade dele ter isenção, né? Não só intraestadual, ele está, por exemplo, tendo que fazer um tratamento em São Paulo, de sair daqui para Campinas, apesar que nós estamos bons hospitais aqui na região metropolitana de Campinas e Campinas também, né? Ele tem essa isenção da sua passagem, né? E, por exemplo, que o senhor comentou, em cidadezinha menores com 50 mil habitantes não tem condições de fazer um tratamento de químio, de rádio. Aí o próprio município já consegue fazer esse transporte para que essa pessoa consiga chegar para que faça esse tipo de tratamento. Na verdade, o contrato tripartite, né, ele tem que ser... o nome é autoexplicativo. Uma pessoa, um ente federativo colaborar com o outro, né? Se você que a portaria 5599? Na verdade, não só a lei 8080 do SUS, que eu falei para a senhora, eu sou suspeita de falar do SUS porque eu sou defensor exato do SUS. Mas, por exemplo, a gente tem aqui a Unicamp.
todo mundo que frequenta a Unicamp, e é um cotidiano da Unicamp, por exemplo, a gente não está falando, agora saindo um pouco só do caso de câncer, a gente vê que a Unicamp, por exemplo, atende, vem ambulâncias de outros municípios. E no caso do câncer não seria diferente, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ter primeiro a condição, aí nós vamos falar sobre a gestão pública, né? Uma central... A gestão pública, ela tem que saber diferenciar aonde ela vai investir, fazer uma epidemiologia na cidade, se ela tem uma cidade, por exemplo, quando surgiu a AIDS, Santos estourou, cidade portuária, então você tinha que direcionar muito recurso para o início da AIDS. Eu me recordo da época do Cazuza vivo, né? Eu me peguei essa época, então você tinha que ter um direcionamento ali. Agora, a gestão ela tem que ter essa capacidade. É que, infelizmente, os gestores públicos são indicados politicamente sem competência técnica. E aí fica essa gestão deficitária no sistema público, e o SUS, ele é o melhor plano de saúde do Brasil. Nós somos exemplos para tudo. E quem fala que não precisa de SUS está enganado. A água que nós tomamos na nossa casa, o SUS que regula. Né? A vacina que você toma no posto, o SUS regula. Então, nós somos exemplos de tudo. Né? É um plano de saúde. O que nos falta, a nosso ver, é a gestão pública direcionar os seus recursos determinados epidemiologicamente. Agora, se você tem, como na região metropolitana de Campinas, temos 3 grandes faculdades de medicina, se você tem recursos que vêm de outros estados, você tem que fazer essa troca tripartite. Volto a falar, você pega uma cidade pequena, não muito longe aqui, você pega uma cidade pequena que não tem nem quimioterapia, respondendo o vereador aqui, esse paciente tem que a prefeitura direcionar ele para o estado. E muitos remédios de alto custo, por legislação até mesmo por acordo tripartite, não é nem o município que fornece, é o estado que fornece. Aí o paciente entra com uma ação judicial contra o município, sendo que se ele fosse no estado, ele não precisaria ter essa despesa judicial aqui. Então, basicamente seria isso. Agora, eu entendo assim também, Mirna, que eu estava anotando aqui para falar, que o doutor falou com muita propriedade, que é a tal da gestão pública. É a capacidade de gestão, porque uma vez nós discutimos aqui na Câmara, foi até colocado uma sugestão de atender pessoas com carteirinha. Ah, é daqui? Atende. Ah, não é daqui? Não atende. Então, isso aí ia gerar um problemão para todo mundo, né? Então, é a capacidade de gestão. Então, o SUS sofre de 2 problemas. Primeiro, o problema de financiamento, recursos, e a capacidade de gestão. De repente, a falta dessa capacidade de gestão vai barrar no quê? No contingenciamento. Ah, tinha tanto, mas agora não tem mais. Sim. Então, eu vejo que para nós é importante, como ele disse, de pessoas que conheçam do assunto. Conheçam do assunto. Nós, uma vez, fizemos uma reunião com o executivo e foi falado a questão do pronto-socorro metropolitano em Campinas. Ah, onde vai fazer? Está sendo construído. Então, agora, qual é a dificuldade lá na frente? As cidades que vão ser atendidas, elas têm que fazer também a sua colaboração. Porque senão vai estourar tudo aqui em Campinas, e como é que você vai fazer para manter isso aí? Não consegue manter. Então, nós temos um pronto-socorro metropolitano que vai ser feito, até na época nós delimitamos um local e tal. Mas escuta, e quem vai pagar isso aí? Quem vai usar? Mas quem vai usar? É Campinas? Não, é Campinas. Portolândia, Sumaré, Paulínia. Então, esses também têm que entrar com a sua participação, senão não vai adiantar nada. Não vai ter jeito. O pessoal fala assim, vamos construir o hospital? Vamos. Então, construir o hospital. Não é construir o hospital. É quem vai gerir. A manutenção. Porque hoje você paga 1,5 milhão para construir um hospital. Você vai gastar no ano de contingenciamento mais 1,5 milhão. Quer dizer, então esse é o negócio. O hospital tem, ali perto da rodoviária tem um que está abandonado há quantos anos? O prédio está lá. Agora, para você fazer funcionar é que é o problema. Daí que entra no que ele falou com sabedoria. É a capacidade de gestão. A pessoa certa no lugar certo. Sim, além dessa questão da gestão, as pessoas não têm informação. Por exemplo, olha, como o senhor mencionou, às vezes a pessoa
entra com uma ação contra o município, mas na verdade quem resolve essa questão é o Estado. A farmácia de alto custo é um exemplo básico. A Comissão de Saúde da OAB, ela dá esse tipo de orientação, olha, você precisa desse medicamento. Ah, a prefeitura, eu vou na farmácia da prefeitura, mas não é na farmácia da prefeitura, é na farmácia do Estado. Olha, eu preciso de tal tratamento que é feito em tal lugar, então você está indo pela porta errada. A comissão também tem essa missão? A ideia da Comissão da Saúde da OAB Campinas é fazer medidas pró-saúde, né? Nós nem falamos como Comissão de Direito Médico ou Comissão de Hospitalar, Direito Hospitalar, mas é a saúde que é a global maior. Mas eu vejo um caso até um pouco mais profundo do que a senhora falou. Existe hoje o que chama de prevenção. Se nós tivéssemos investido em saúde pública, em prevenção de câncer, prevenção de dislipidemia, prevenção de obesidade, hipertensão arterial, medidas preventivas, e temos visto muito agora com a gestão do ministro Mandetta, investir na saúde primária, atenção básica. Se você investe na atenção básica, você tem inúmeros problemas, inclusive esse que é da discussão hoje em dia, sobre prevenção de doenças com câncer. Tá certo. A gente, inclusive, para fechar, eu queria deixar aqui o site, tem todos os ícones aqui do que pode, do que não pode, o site do INCA. É o inca.gov.br, www.inca.gov.br, em que as pessoas podem ver lá, tem uma cartilha de direitos lá. Nosso tempo está acabando, eu queria que cada um falasse 30 segundos, porque o nosso programa vai ficar por aqui. Vereador Campos. Eu queria, Mirna, agradecer essa oportunidade de esclarecimento e despertar a conscientização nas pessoas. Estamos vivendo um tempo de transformação. Antigamente, esses problemas tinham, as medidas não foram tomadas e as pessoas hoje cobram qualidade no atendimento. Então, dá no que deu aí. Quer dizer, hoje nós temos as redes sociais, os problemas, as dificuldades e as pessoas cobram aquilo que é direito delas, que é o atendimento com qualidade. Vereador Jorge. Pegar o gancho aqui do doutor da prevenção e dizer que em outubro nós estamos aí chegando já próximo ao mês de outubro, para que nós possamos fazer aí, principalmente as mulheres, fazer a prevenção do câncer de mama e logo em seguida também nós fazemos aqui na Câmara Municipal de Campinas, trabalhamos sempre com a prevenção. Vamos ter aí o Novembro Azul para que os homens também consigam fazer a prevenção do câncer de próstata. Lembrando, doutor, que no ano passado nós fizemos uma caminhada ali do Outubro Rosa, deu em torno de 4.000 mulheres. Então vamos fazer dos homens, hein? O homem não deu 40. Então isso mostra aí as condições que os homens, infelizmente, estão procurando. E dizer que a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. Doutor Márcio. Para a população em si, eu deixo o seguinte recado. Não adianta ficar reclamando em rede social, não adianta ficar reclamando do governo A, governo B, tem que ter ação. Você tem que fazer a sua parte, né? Seja participar mais da vida ativa, ser um político. Eu não estou dizendo no termo estrito da palavra. No meu entender, eu acho que a política brasileira precisa de novos políticos. E para vivenciar a vida diária de Campinas. Nós tivemos recentemente o que uma má administração fez no Hospital Ouro Verde. Eu sou prova viva disso porque eu trabalhei no Hospital Ouro Verde, um hospital daquele porte, um complexo hospitalar ser destruído em 1 ano e 6 meses. Então, eu acho que a prevenção, né, é a base de tudo. E todo câncer, quando ele é feito preventivamente, existe, como o vereador falou aqui, esse ícone do câncer masculino, de próstata, etc., que o homem vai deixar de perder masculinidade por causa disso. Isso é uma balela, isso é uma balela. Tudo que você consegue prever, você consegue remediar futuramente. Tá certo, então, doutora, agradeço a sua participação, a participação Obrigado. de todos. O Questão de Ordem fica por aqui. Aí eu vou pedir agora para
para o pessoal colocar o número do nosso WhatsApp, porque agora você tem um canal direto aqui com a gente, é o 97829-3776. Entre em contato com a nossa produção, envie aí a sua sugestão e nós discutiremos aqui no Questão de Ordem. E se você não assistiu o nosso programa por inteiro, também acesse youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá é o nosso canal que você encontra o Questão de Ordem e tantos outros programas que nós temos aqui na TV Câmara Campinas. E até um próximo Questão de Ordem.